A praça estava cheia, mas um silêncio quase reverente pairava sobre o pequeno grupo que se reunira ao redor do pregador. Ele acabara de concluir sua mensagem, um apelo apaixonado sobre o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e o convite urgente à reconciliação. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, absorvendo as palavras, um homem de meia idade, com vestes simples, mas com uma postura que denotava seriedade e retidão de caráter, aproximou-se. Ele esperou pacientemente até que o pregador estivesse livre, e então, com um sorriso educado, iniciou a conversa. Gostei muito do que você falou, disse o homem, com uma voz firme e medida. A mensagem sobre esperança e um futuro com Deus é de fato reconfortante. Gostaria de saber como faço para ter a salvação? Você falou que ela é acessível e eu busco a vida correta. O pregador, um homem sábio e experiente na arte de guiar almas, olhou-o nos olhos com genuíno interesse. Ele não respondeu imediatamente com a fórmula da fé, mas fez uma pergunta fundamental, para poder saber sobre qual alicerce aquele homem estava construindo sua vida espiritual. Meu amigo, antes de falarmos sobre a solução, precisamos concordar sobre o diagnóstico. Para que Cristo possa salvá-lo, é preciso que haja algo de que ser salvo. Portanto, diga-me com sinceridade: você é pecador? O semblante do homem mudou sutilmente, passando da curiosidade para uma leve ofensa, como se a pergunta fosse desnecessária ou até insultosa. Ele endireitou os ombros e respondeu com convicção: não, eu procuro ser correto, sou um homem íntegro. Não minto, não roubo, sou fiel à minha esposa e pai dedicado. Eu não prejudico meu próximo, pelo contrário, ajudo a comunidade quando posso. Sou um homem moral, por isso, me considero justo e não sou pecador. O pregador suspirou suavemente. Ali estava o obstáculo mais antigo e intransponível para a aceitação do Evangelho: a autojustiça. Com grande pesar e ternura, ele proferiu a frase que chocou o ouvinte. Então desculpe, meu amigo, mas com base nas escrituras que acabei de citar, se você realmente não é pecador, você não pode ser salvo. O homem ficou visivelmente abalado. Mas por que eu não posso ser salvo? Questionou ele, com a voz embargada pela incompreensão e frustração. Se a salvação é para os bons e eu procuro ser bom, por que eu seria excluído? O pregador não discutiu. Ele sabia que a palavra de Deus era a única arma capaz de desmontar a armadura da justiça própria. Então o pregador abriu a Bíblia Sagrada que estava em suas mãos e leu o versículo que é a base de toda a sua mensagem, um testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, arque. Ele ergueu os olhos das Escrituras e explicou com paciência. Veja bem, a missão de Jesus Cristo foi definida e feita para ser aplicada a um grupo específico, os pecadores. Ele mesmo disse em outra ocasião: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Se você se declara são, ou seja, não pecador, você se exclui automaticamente do grupo para o qual o doutor veio. Você anula a necessidade da ação dele em sua vida. O pregador continuou, aprofundando o que a Bíblia ensina sobre a condição humana, dizendo que é errada a ideia de que ser bom em sociedade e não fazer coisas erradas é suficiente para satisfazer a santidade de Deus. Ele explicou que, aos olhos divinos, o problema não está apenas nas más ações, mas na natureza e no coração de cada ser humano. Amigos, disse ele, dirigindo-se ao pequeno grupo que se recompôs ao redor, está escrito na Bíblia que todos somos pecadores, e ainda mais, desde que nascemos. Esta não é uma acusação para nos humilhar, mas um fato para nos libertar da ilusão de que poderíamos conseguir ser justos. O primeiro passo para a salvação é, portanto, declarar que não vamos conseguir, que somos falhos. A Bíblia é implacável nessa constatação. O apóstolo João, o discípulo amado, escreve: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 10, ara. Perceba o peso desta afirmação, frisou o pregador. Ao negar nosso pecado, estamos chamando o próprio Deus de mentiroso, cuja palavra nos declara culpados. Romanos capítulo 3, versículo 23. O problema não é apenas o pecado que cometemos,
mas o não querer reconhecer que pecamos, o que se torna um novo e grave pecado de orgulho e rebelião contra a verdade divina. É como um paciente que se recusa a aceitar o diagnóstico médico. Ele pode ter uma vida correta, mas seu coração, a fonte de suas ações, está contaminado. Essa contaminação, ele explicou, não podemos evitar, é uma herança espiritual da queda. Gênesis capítulo 3. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos, capítulo 51, versículo 5, NVI. Este versículo do rei Davi, extraído de seu profundo arrependimento, mostra que a mancha não é apenas uma coleção de erros de conduta, mas que temos uma grande inclinação para o lado do mal, uma ausência de santidade desde o princípio da vida. Nossa inclinação natural não é para a justiça perfeita de Deus, mas para nossa satisfação egoísta. O pregador voltou a falar com um homem que se considerava justo. Você mencionou sua vida correta, seu esforço em não prejudicar o próximo. Isto é admirável perante a sociedade, mas não é o suficiente para Deus. Ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus, que exige amor completo a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Quem falha em um ponto, falha em todos. Ele recorreu à carta de Tiago para reforçar este ponto. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago, capítulo 2, versículo 10, NVI. Basta que você tenha tido um pensamento de cobiça, um momento de inveja ou um instante de desprezo em seu coração. E a Bíblia nos ensina que o ódio sem motivo é o mesmo que assassinato. 1 João, capítulo 3, versículo 15. E isso o tornará um réu diante do tribunal santo. Sua retidão exterior não purifica o seu interior. E aqui está a verdade mais chocante para o homem que se considera justo. Se achamos que somos justos e não pecamos, Deus vê toda esta justiça como trapo de imundície. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías, capítulo 64, versículo 6, NVI. O pregador explicou o terrível significado desta metáfora. Um trapo imundo, literalmente panos usados para fins menstruais, é algo que não apenas é sujo, mas que contamina o que toca. Nossas melhores obras, feitas na força humana e tingidas pelo orgulho e egoísmo, não são aceitáveis para o Deus de infinita santidade. Elas não servem de passaporte para o céu, mas apenas mostram nossa impureza. Mas, como a mensagem do Evangelho é de esperança, a discussão não podia parar na condenação. Meu amigo, disse o pregador ao homem que agora ouvia com a cabeça baixa, o que você tentava fazer era a salvação por mérito, a ideia de que você poderia pagar sua dívida com boas ações. Mas a Bíblia é clara, a dívida é grande demais, e o pagamento é impossível para nós. Ele então apontou para a solução oferecida pela graça, citando a ideia central do Novo Testamento. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20, ara. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 24, ara. A justificação não é a ausência de pecado, mas a declaração de justiça que Deus nos concede gratuitamente por meio de Jesus. Ele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esta é a grande troca. Ele assume nossa culpa, e nós recebemos sua perfeição. Ele finalizou citando a passagem que resume o plano da salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, ara. A salvação não é uma recompensa pela sua justiça, mas um presente pela sua confissão sincera. Ela se torna sua no momento em que você, como o apóstolo Paulo diz, eu sou o pecador, o principal deles. Preciso do Salvador. Quando você admite ser doente, o doutor estende a mão. Somente o pecador que reconhece sua condição está apto a receber o Salvador que veio especificamente para ele.
O pregador fechou sua Bíblia e dirigiu um olhar esperançoso a todos ali presentes, mas especialmente ao homem que, agora, parecia ter compreendido o peso de sua própria justiça. No pregador, ardia a esperança de que todos pudessem entender a verdade, de que a salvação não é para o bom que se sente superior, mas para o quebrantado que clama por misericórdia. Não é para o orgulhoso, mas para o humilde. Agora uma pergunta que exige mais do que uma resposta superficial, exige uma análise honesta da sua alma. E você? Você é pecador? Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos.